Holanda começa fazendo um elogio e depois que ela agradece, ele se apresenta e pergunta qual o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que é um prazer e pergunta se ela é dali mesmo de Miami, e ela diz que sim. Ele conta que ele acabou de se mudar pra ali e ela diz que isso é legal. Ele pergunta como está indo o dia dela hoje e ela diz que está indo bem. Ele fala que gostaria de encontrá-la novamente e fala que ele gosta do que vê, mas ela diz que tem namorado e pede desculpa. Ele pergunta se ela não pode fazer uma nova amizade, como ela diz que não, ele pergunta por que não. Ela começa a responder, mas Holanda a interrompe e pergunta se o namorado dela não deixa, e ela diz que não. Ele fala que isso só significa que ela está com um cara inseguro. Ela fala que isso não significa que ele é inseguro. Holanda fala que se for assim, o namorado dela não vai deixar que ela tenha amigos, parceiros de negócios ou algo assim. E fala também que o namorado dela deveria ser alguém que a ajude a subir para o próximo nível. Ela fala que entende o que ele está dizendo, mas como ela não gostaria que ele fizesse isso com ela também não vai fazer isso com ele. Ela fala que ela também não permitiria que ele tivesse amigas e Holanda pergunta por que não. Ela fala que ela só não gosta disso e diz para Holanda que agora não é um bom momento. E ele fala que respeita isso. Ele fala que foi um prazer e ela diz que para ela também. E agora, como ela resolve voltar, ele pergunta e aí? E ela pergunta pra onde ele está indo agora. Ele fala que, pra dizer a verdade, ele estava dando um passeio quando ele a viu e resolveu parar. Ela pergunta se ele quer sair pra comer em algum lugar, mas ele fala que ela disse que ela não pode ter nem sequer um amigo. Ela fala que é verdade, mas que o namorado dela não precisa saber. Ele fala que ela deu a entender que ela era fiel e que ela nem sequer poderia ter amigos. Ela fala que disse isso, mas que ela se interessou por ele, e ele pergunta o que mudou assim tão rápido. Ela fala porque ele parece um cara legal e pergunta se ela pode entrar, e ele pergunta por que ela quer entrar. Ela fala que gostaria de almoçar com ele, que assim eles vão poder se conhecer. Ele pergunta se ela quer almoçar com ele e ela diz que sim. Ele pergunta por que só agora. E ela diz que ela acabou de dizer porque ele parece ser um cara legal. E ela lembra que ele disse que ela deveria estar com alguém que a levasse para o próximo nível. Ele fala que ele não quer dizer que eles possam ser parceiros de negócios, mas que o namorado dela pode estar afastando de oportunidades. Ela fala que resolveu repensar sobre isso, ele fala que ele também resolveu repensar e que ela não deveria fazer isso com o namorado dela. E mais uma vez ela diz que eles podem sair para almoçar e que eles podem conversar. E ele pergunta se ela está filmando ele. E ela diz que não e começa a rir. E depois disso ele diz que tudo bem, que eles podem conversar. Ela pergunta se ela pode entrar no carro e ele fala que é claro. Assim que ela entra, ele pergunta e aí? E ela diz nada e pergunta da onde ele é. E ele fala que é de Nova York e que acabou de se mudar para Houston. Ele também pergunta da onde ela é e ela fala que é dali mesmo de Miami. Ele pergunta há quanto tempo ela está nesse relacionamento e ela diz que há uns 3 anos. Ele pergunta se há 3 anos e pergunta também se ela está disposta a arriscar o relacionamento dela. E ele diz que por alguém que ela acabou de conhecer. E ela diz que já anda pensando que ela precisa de alguém melhor. Ela fala que está há 3 anos com o namorado dela, mas que ele não é bem sucedido e que ela acha que ela pode construir algo melhor com Holanda. Ele fala que então isso tem a ver com dinheiro e que não deveria ser sobre dinheiro e que ela está com o namorado dela há 3 anos e que se ela o ama, ela não deveria fazer isso. Ela fala que no momento o namorado dela não consegue nem pagar as contas. Ele pergunta se é por isso que ela está pensando em deixá-lo e ela fala que dependendo pelo Holanda ela deixaria. Ele fala que ela é interesseira e ela diz que não é, mas ele fala que é exatamente isso. Ele fala que ficou muito claro que tudo isso tem a ver com dinheiro e que definitivamente ele não curte interesseira e que definitivamente ela não faz o tipo dele. E em seguida ele pede pra ela sair, mas ela diz que não. E ele pede pra ela escutar e pra que por favor ela saia. Ela pergunta se ele quer que ela saia e ele diz que sim. O Nair começa fazendo um elogio e ela pergunta como ela pode ajudar. Ele fala que ela é incrível e ela agradece. Ele tenta se apresentar e diz que é novo por ali. Ele pede o número dela, mas ela diz que não sai dando as informações dela assim e que ela não o conhece. Ele fala que eles podem mudar isso, mas ela diz que tem um lugar que ela precisa ir e que talvez se ela não estivesse ocupada. Ele pergunta se pelo menos ela pode dar o Instagram pra ele e fala que isso vai ser rápido. Mas ela diz que ela está bem do jeito que está e agradece. Ele fala que respeita isso e deseja um ótimo dia para ela.
E agora, quando ela volta, ele pergunta e aí, e ela diz que o carro dele é muito legal. Ele agradece e ela pergunta se é novo, e ele diz que sim. Ela pergunta se é alugado ou se é dele mesmo, e ele fala que é dele mesmo e pergunta se isso é um interrogatório. Ela fala que não sabe e ele pergunta como assim. E mais uma vez ela fala que não sabe e diz que ela só estava imaginando que é um carro muito legal. E ele agradece e fala que foi por isso que ele comprou. Ela diz que com certeza ele fala que tem um lugar que ele precisa ir e pergunta o que ela quer. Ela fala que na verdade os planos dela foram cancelados e ele pergunta se é assim tão rápido. Ela diz que sim e fala que ele sabe como é negócios. Ele fala que entende e pergunta o que ela tem para contar para ele. Ela fala que não sabe, mas que ela voltou para dizer que ela está livre, já que ele estava tentando falar com ela. Ele fala que tentou conversar com ela ainda há pouco e que chegou a pedir o número dela, mas que ela não deu o número para ele. Ele fala também que tem um lugar que ele precisa ir agora e ela pede para ir com ele. Ele pergunta se ela quer ir com ele e ela diz que sim. Ele pergunta por que ele a levaria, sendo que ele não a conhece. Ela pergunta por que não e ele fala que ela que tem que dizer. Ela fala que ela poderia dar muitos motivos, mas que ela prefere mostrar para ele. Ele fala que ela pegou pesado com ele no começo e pergunta se não é verdade. Ela fala que é verdade, mas que ela não pode facilitar para todo mundo que se aproxima dela. Ele pergunta então por que agora ela resolveu ser legal com ele. Ela diz por que sim e fala que os planos dela foram cancelados e que ela pensou por que não. Ela fala que seria bom conhecer alguém novo e que ela pensou que deveria se apresentar e que talvez eles possam ir para algum lugar. Ele pergunta para onde, mas ela fala que não sabe, mas que talvez eles possam sair para comer em algum lugar. Ele fala que entendeu e diz que ele vai sair do carro. Ele fala que ela disse que gostaria de sair para comer e pergunta para onde. E como ela começa a citar ali restaurantes caros, ele pergunta se vai ser por conta dela. E em seguida também diz que já que foi ela que recomendou. E depois de pensar um pouco para responder, ela fala que acha que não precisa ser da conta dela, já que ele tem esse carro. Ele fala que ele sabe que ele tem um carro legal, mas pergunta o que isso tem a ver. Ela fala que ela não sabe o porquê ela teria que pagar se ele a levasse para sair. Ele fala que digamos que sim, primeiramente ela deveria pedir desculpas, e fala que ela foi muito rude na calçada. Ela pede desculpas e fala que está tentando compensá-lo se apresentando para ele. Ele fala que então ela está tentando compensá-lo se apresentando para ele, e ela diz que sim. Mas ele diz que isso não é o suficiente, ela pergunta se não é, e ele fala que não, então ela pergunta o que é o suficiente. Ele fala que ela pode começar dando uma volta para ele, mas ela fala que não vai. E como ele fala que vai embora, ela fala que vai dar uma volta para ele. Ela fala que gosta de jogar e ele fala que foi muito rápido. Bom, e depois disso, ele a convida para entrar. Bom, e já nesse momento ele fala que além dela não querer falar com ele, ela pegou pesado com ele. Ela diz que ela não acha que ela pegou pesado com ele e que o dia todo muitas pessoas tentam se aproximar para falar com ela. E diz que não teria como falar com todo mundo. Ele fala que tentou se aproximar de uma maneira educada e que até tentou dizer o quanto ela é incrível. E diz que ela não se interessou, mas que depois de ver o carro dele, ela fala que ele tem um carro muito bom, mas que ele também parece ser um cara legal. Ele fala que ele sente que ela só voltou por conta do carro dele. Ela diz que não foi isso, mas ele fala que ele sente que se não fosse o carro dele, ela continuaria andando. Ela pergunta se ele acha isso e ele diz que tem certeza e que ela não quis dar o número pra ele. Ela fala que é verdade, mas que ela não sai dando o número dela assim, sem antes conhecer bem a pessoa. Ele pede pra ela abrir o jogo e pergunta por que ela resolveu voltar depois de ter rejeitado ele. Ela fala que já contou pra ele que ela resolveu voltar porque os planos dela foram cancelados. Ele pergunta se foi cancelado e ela diz que sim e fala que ele parece ser um cara legal e que ela ficou se perguntando por que não. Ele pergunta qual o tipo dela e ela fica pensativa. Ela diz que é alguém que possa prover e cuidar dela, cuidar emocionalmente e financeiramente. Ele pergunta o que ela vai fazer para merecer um tipo de homem desse e ela fala que ela é bonita. Ele pergunta se só porque ela é bonita ela acha que merece tudo isso. Mas ela diz que ela não é apenas bonita, que ela tem personalidade e que tem o próprio dinheiro dela. Ele pergunta se ela tem o próprio dinheiro dela, então por
porque ela está querendo usar o dinheiro dele. E ela responde dizendo que um tem que cuidar do outro. Ele pergunta se então ela vai pagar a conta dele e ela pergunta se ele quer que ela pague a conta. Ele fala que essa seria uma maneira dela se desculpar pela forma que ela falou com ele na calçada. Ela diz que ele pode ligar para ela quando ele puder pagar uma refeição. Ele fala que ele pode pagar, mas que não é essa a questão e diz que isso seria um pedido de desculpas. Ele fala que já deu para ele e como ela pergunta por quê, ele fala porque ela é interesseira. Ela fala que ele nem está aberto para conhecê-la de verdade. Ele fala que não quer mais desperdiçar o tempo dele e deseja um ótimo dia para ela. Ela pergunta se ele tem certeza e se ele vai deixá-la passar e ele fala que vai deixar passar. Ele deseja um ótimo dia para ela e ela dá um bom dia para ele e diz que tudo bem.